Olá, turma, dando continuidade ao assunto da variação de parâmetros. Nessa exposição, nós vamos encontrar uma forma mais rápida de se atacar o problema sem ter que fazer as suposições que a gente fez na última exposição. Na realidade, o que vamos fazer agora são as mesmas coisas que fizemos no vídeo anterior, só que agora vai ser de uma forma mais geral. Enquanto aquele foi um exemplo mais concreto, esse aqui é um exemplo mais geral, uma situação mais geral do que do vídeo anterior. Então a gente tem uma equação diferencial não homogênea. Para a gente utilizar o método da variação dos parâmetros, quando essa aplicação aqui, essa função g, ela não é nenhuma daquelas que a gente pode fazer um chute. Então, a ideia pensada por Lagrange foi supor que a solução particular para essa equação ela é da forma uma função u1 que depende de t vezes y1 mais uma função u2 de t vezes a função y2, onde y1 e y2 são soluções fundamentais da equação homogênea, né, quando aqui é um zero. Bem, então vamos supor então que a solução é dessa forma e procurar quem é o u1 e o u2. E no que segue eu não vou escrever u1 de t nem y1 de t não, tá? Para não ficar com muita notação. Então derivando, nós vamos encontrar aqui quem é a função, a derivada da função particular que a gente está supondo que é dessa forma. Então a derivada de u1 dá a derivada de u1 vezes a derivada de u1, y1, agora mais, com regra do produto, u1 vezes a derivada de y1. Mais, agora derivando aqui a segunda parcela, dá a derivada de u2 vezes y2, que a gente está usando a regra do produto, mais u2 vezes a derivada de y2. E como antes, nós não vamos querer aqui existem parcelas na derivada de u1 e u2, porque senão a gente deriva mais uma vez, vai aparecer a derivada aqui segunda de u. Então nós vamos reagrupar, reescrever essa solução, a derivada da solução, yp, da seguinte maneira. Vamos colocar os termos que tem a derivada de u1 e de u2 mais para a direita e supor que a soma dessas duas parcelas dá zero. Então, nós vamos colocar para cá os termos que não tem a derivada de u1 nem u2. Não, nós temos aqui u1 vezes y' mais u2 vezes y2'. Mas agora os termos que tem a derivada de u1 e u2. E aqui, colocando mais para a direita, nós vamos ter a derivada de u1 vezes y1 mais a derivada de u2 vezes y2. Nós vamos querer que a soma dessas duas parcelas seja zero. Então, dessa maneira, a derivada da solução particular vai ser apenas esse termo aqui. E agora, para derivar mais uma vez, para encontrar a derivada segunda e substituir, nós vamos derivar apenas essas duas primeiras parcelas, porque essa aqui nós estamos assumindo que é zero. Então, vamos fazer isso. Vamos lá, derivar mais uma vez a regra do produto. Então a derivada de u1 da derivada de u1 vezes y' mais, agora a gente repete u1 e deriva y1. A derivada de y1, então vai ser a derivada segunda de y1 mais a derivada de u2 vezes y2' mais u2 vezes a derivada de y2', então da derivada segunda. Pronto, então agora a gente está em ponto de bala, como se diz, para substituir tanto a derivada segunda da solução particular, como a derivada primeira, como a própria solução na equação diferencial aqui em cima. Então, vamos fazer essa substituição. Então vamos logo substituir esse yp, que é exatamente o que está aqui em cima. Vou só reescrever. Então agora nós vamos ter a derivada de u1 vezes y' mais u1
y1, 2 linhas, mais o 2' vezes. Pronto. Isso aqui é a derivada segunda da solução particular. Agora, mais P vezes a derivada primeira. P vezes a derivada primeira. A derivada primeira está aqui em cima, vou só reescrever aqui dentro. Dá U1 vezes a derivada de y1 mais o 2 vezes a derivada de y2. Aqui é P vezes a derivada de yp, mais Q vezes yp, que nós supomos como sendo U1 y1 mais o 2 y2. Isso aqui tudo tem que ser igual a função g. Agora, reparando nessa expressão toda, nós podemos colocar em evidência o 1, porque o 1 ele vai aparecer em várias parcelas. Ó, vou até grifar aqui. Aparece nessa parcela, nessa e nessa. Então, colocando o 1 em evidência, nós vamos ter nessa primeira parcela a derivada de y1 segunda, derivação de y1, mais nessa outra, colocando o u em evidência, o 1 em evidência sobre p vezes y', p vezes y', e nessa outra, colocando 1 em evidência da q vezes y'. Analogamente, vamos fazer a mesma coisa, agora colocar em evidência o 2. O 2 aparece nessa parcela, aqui nessa outra e nessa terceira. Tem essas três parcelas. Então, colocando o 2 em evidência, sobra nessa parcela a derivada segunda de y2, mais nessa aqui a derivada primeira de y2 vezes p vezes y2', mais, e nessa outra aqui, sobra exatamente q vezes y2. Fecho parênteses. Então, todas essas parcelas que estão grifadas em vermelho já foram colocadas aqui. Então, só sobrou, fora essas parcelas, sobrou U1, a derivada de U1 vezes y1, mais a derivada de U2 vezes a derivada de y2. E todas essas parcelas aqui já foram colocadas, ó, só sobrou isso. Tudo isso aqui igual a g. Mas lembrando que y1 e y2 são as soluções da solução da equação homogênea. Então, como eu substituí aqui, ó, y1 na equação homogênea dá zero. Isso aqui é a derivada segunda de y1 mais p vezes y, a derivada de y1 mais q vezes y1. Ou seja, esse termo todo aqui que está dentro do parênteses, ele é igual a zero. Por quê? Porque y1 é uma solução da homogênea. A mesma coisa ocorre aqui nessa outra parênteses. Ó. Isso aqui é a derivada segunda de y2 mais p vezes a derivada de y2 mais q vezes y2. E y2 é uma solução da equação homogênea. Então isso aqui dá igual a zero. Ou seja, no final das contas, só nos restou essa equação aqui. E a outra equação que nós tínhamos, a suposição anterior que a gente tinha feito, para as funções u1 e u2, ela é que a derivada de 1 vezes y1 mais a derivada de 2 vezes y2 é igual a zero. Então, reescrevendo aqui embaixo, junto dessa última que restou, então você vai ter aqui a derivada de u1 vezes y1 mais a derivada de u2 vezes y2 é igual a zero. E aqui a gente tem um sistema linear, cujas incógnitas são a derivada de y1 e a derivada de y2. Esses termos, outros termos todos, são funções que são apresentadas no problema. Por exemplo, y1 e y2 são as soluções da equação homogênea que a gente resolve inicialmente. Então, isso aqui vai dar um sistema de equação funcional, onde as incógnitas são as funções, a derivada de u1 e a derivada de u2. A gente pode resolver esse sistema, e ao resolver esse sistema, nós vamos ter quem é a derivada de u1 e a derivada de u2, depois é só integrar e encontrar quem é o u1 e u2. Vamos lá. Vamos tentar resolver esse sistema. Então, vamos colocar aqui o sistema, para a gente trabalhar com ele.
tem a derivada de y1 vezes a derivada de 1 mais, nossa, aqui o sol, tá? Mais a derivada de y2 vezes a derivada de u2 igual a g. E na outra linha, y1 vezes a derivada de u1 mais y2 vezes a derivada de u2 igual a 0. A gente poderia resolver aqui por várias formas. Por exemplo, poderia isolar aqui uma delas e substituir na outra. Mas eu vou preferir usar pelo método que a gente multiplica uma equação pelo número, por uma função e outra por outra, para a gente poder ver qual é a forma dessas funções. Então, como eu quero, digamos que eu quero encontrar logo primeiro quem é a derivada de u1. Como aqui o coeficiente da derivada de u1 é y' e nesse aqui é y1, então eu vou multiplicar essa primeira equação. Eu quero zerar a derivada de u2, tá? Essa que a gente quer zerar. Então, para fazer isso, eu vou multiplicar essa equação para que o coeficiente desse tenha esse termo. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por y2. Porque quando multiplicar, vai ficar y2 vezes y2' aqui. E como eu quero que esse coeficiente seja o mesmo, para poder cancelar, o mesmo que aparece aqui em cima, então eu vou multiplicar de baixo por y2'. E depois subtrair. Quando a gente fizer essa multiplicação, nós vamos ter os seguintes coeficientes: y2 vezes y1', então vamos ter y2 vezes y1' mais y2 vezes y2' vezes a derivada de u2 igual a y2, veja, estamos multiplicando tudo por y2. E nessa outra linha vamos multiplicar tudo pela derivada de y2. Então nós vamos ter a derivada de y2 vezes y1 mais, estou multiplicando esse termo por esse, então vai dar y2 vezes a derivada de y2. É tanto índice que a gente acaba se perdendo, e esse termo vezes esse dá zero. E agora basta a gente subtrair uma equação da outra para poder cancelar esses dois termos. Ao fazermos isto, o que vai suceder-se? Quando a gente fizer esse menos esse, cancelar, porque exatamente são os mesmos números. Então, e aqui quando a gente fizer a subtração, esse termo menos esse aqui, vamos colocar o U1 linha em evidência. Então vai dar y2 vezes y' menos a derivada de y2 vezes y1. Isso aqui é 1, tá? O meu 1 está parecendo 2. Isso aqui é 1. Tudo isso vezes a derivada de u é igual a y2 vezes g. E agora, nós podemos isolar quem é a derivada de u. Então, a derivada de u vai ser igual a, só dividir tudo por esse termo, y2 vezes g, dividido por essa expressão aí bem grande, que na realidade já nos é familiar. y2 vezes y' menos y2' vezes y1. Vamos ver quem é esse termo de baixo ele é. Vamos lembrar aqui um pouco do Wronskiano. Quando a gente vai calcular o Wronskiano de duas funções, na primeira linha nós colocamos as duas funções, na outra linha as derivadas dessas funções. Vamos calcular o Wronskiano. A gente faz esse termo vezes esse, dá a derivada de y2 vezes y1 menos esse termo vezes esse, y2 vezes a derivada de y1. Agora vamos comparar esse termo que é o Wronskiano com o que nós temos aqui no denominador. Vamos comparar. O Wronskiano é a derivada de y2 vezes y1. Aqui tem a derivada de y2 vezes y1? Tem. Aí, menos y2 vezes a derivada de y1. No denominador também tem y2 vezes a derivada de y1? Tem, né? Ou seja, esse termo aqui é exatamente menos o Wronskiano. O Wronskiano é assim. Se eu escrever aqui menos, colocar aqui o menos em evidência, vai dar y2 vezes a derivada de y1 menos a derivada de y2 vezes y1.
que é exatamente igual, ó, ao denominador. Puxa, seria bom que coubesse tudo na folha. Vai caber. Observe então, ó, menos o Wronskiano aqui, ó, y2 vezes a derivada de y1, menos a derivada de y2 vezes y1, exatamente o mesmo que está aqui. Ou seja, agora de uma forma mais fácil de se lembrar, nós chegamos à conclusão que a derivada da função u1, aqui é u1, que é u1, tá pessoal? Ela é fácil de lembrar. É exatamente a solução fundamental que não multiplica u1, que é y2, vezes a função g que aparece na equação não homogênea, dividido por menos o Wronskiano entre y1 e y2. Bem, para encontrar a derivada de u2, a gente vai substituir esse termo, por exemplo, nessa equação aqui de baixo. Vamos substituir essa expressão que nós encontramos para a derivada de u1 exatamente aqui na segunda equação. Essa equação aqui, ó. A gente pode isolar, substituir esse valor e encontra quem é a derivada de u2, tá bom? Eu não vou fazer as contas não, vou só colocar aqui o resultado. Depois você faz as contas, chega na conclusão que a derivada de u2 é exatamente igual a... É bem parecida com essa aqui, só que aqui eu vou trocar para y1 vezes x dividido pelo Wronskiano entre y1 e y2. E assim a gente tem uma expressão fácil de lembrar para como encontrar as funções u1 e u2. Aqui são as derivadas, né? Para você encontrar quem é o u1 e o u2, você tem que integrar essas expressões. Então, a função u1 vai ser menos a integral de y2 vezes g dividido pelo Wronskiano entre y1 e y2 dt. Mesma coisa para encontrar então a função u2, tem que integrar da integral de y1g sobre o Wronskiano entre y1 e y2. É fácil de lembrar porque para a função u1, a função que aparece aqui é y2. As outras partes são iguais, é g sobre o Wronskiano, g sobre o Wronskiano. Para encontrar quem é a função u2, a função que vai aparecer isso aqui é a y1, então você troca. Aí dessa forma, a gente tem uma fórmula, vamos dizer assim, uma fórmula para de cara encontrar quem é o u1 e o u2 sem ter que fazer todos aqueles passos do vídeo anterior e desse vídeo aqui também. Só que tem uns problemas que você tem que considerar e é bom revisar a parte integral. Para encontrar quem é o u1 e o u2, tem que resolver umas integrais. Porque até agora, nesse momento do nosso curso, a gente estava apenas resolvendo a equação do segundo grau e sistema linear para resolver as questões. Para encontrar os coeficientes, era o sistema linear, e para achar quem eram as soluções da equação característica, a equação do segundo grau. Nesse caso, você também tem que encontrar umas integrais. Pronto, pessoal, é isso. Obrigado por ter assistido. Nessa hora o sol não contribuiu muito às luzes, mas até próximo vídeo.